Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com a nossa aula de probabilidade. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, gente? Momento mágico agora. Momento de fazer um exercício. O que você vai fazer? Pega um papel, um pedaço de caneta, pedaço de, sei lá, sachê de ketchup, qualquer coisa que escreva e tenta resolver essa bagaça. Solta o Bruce Lee que existe dentro de você. E aí, gente, fizeram? Vamos lá então. Para ganhar o maior prêmio da Mega Sena, um apostador iludido precisa acertar 6 números entre os 60 possíveis. Calcule esta impossibilidade. Ops, calcule essa probabilidade, né? Melhor dizendo. Então, vamos lá, gente. Galera, quais são as continhas que você vai fazer para calcular essa probabilidade? São duas contas. Quais são? A gente sabe que probabilidade é o quê? O que a gente quer sobre o total, correto? O que a gente quer sobre o que a gente tem. A gente também falou para vocês que probabilidade é o quê? Casos favoráveis sobre casos possíveis. Então, se a gente souber quantos casos possíveis e quantos casos favoráveis a gente tem, morreu o problema. Entendi. Primeiro, eu vou calcular o quê? O total de combinações. O total, tudo. Ou seja, quantas combinações eu consigo fazer, quantos grupinhos de 6 números eu consigo fazer com os 60 números possíveis da Mega Sena. Gente, pergunto para vocês, importa a ordem? Não, não importa a ordem. Porque olha só, faz diferença se o número 6, por exemplo, vier antes do número 18? Não, gente. O prêmio vai ser exatamente o mesmo. Ou seja, a ordem não importa. Se a ordem não importa, é um exemplo de quê? De combinação. Entendi. E nós temos 60 números que vão ser combinados de 6 em 6. Ou seja, combinação de 60 números tomados 6 a 6. Como é que a gente faz essa bagacinha? Simples. 60 fatorial sobre 6 fatorial, 60 menos 6 fatorial. Continuando. 60 fatorial, copia esse cara. 6 fatorial, copia este cara também. Gente, 60 menos 6 dá quanto? 54. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou expandir o cara de cima até chegar a um dos caras de baixo. Por exemplo, até chegar ao 54, que é mais fácil. Então, vou fazer 60 vezes 59 vezes 58. Não morra de tédio ainda. Até o quê? Até o 54. Então, eu expandi o 60 até chegar ao 54 fatorial. Embaixo, pessoal, é aquela velha história. Copia os caras. Tá aqui, ó. 6 fatorial, 54 fatorial. O que dá para fazer, gente? 54 fatorial de cima, corta com esse cara de baixo. Correto? Correto. O que vai sobrar? Vai sobrar 60, 59, 58, 57, 56 e 55, né? 54 foi pro saco. E embaixo, pessoal, vai sobrar o 6 fatorial, correto? Porque esse 54 também foi pro saco. 6 fatorial é o que, gente? Vou expandir esse cara também para facilitar a conta. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Nerk, eu não lembro disso. Se você não lembra disso, dá uma olhadinha na aula de fatorial, que a gente explicou muito isso para vocês. Beleza, pessoal. 2 fatorial vale quanto? 2 fatorial vale 2. A gente já falou isso para vocês também. Então vamos ver o que dá para simplificar? 60 dá para simplificar com o 6. 60 por 6 dá quanto? Dá 10. O que dá para fazer mais, pessoal? 55 e 5. Dá para simplificar também. 55 por 5, sobra o quê? 11 em cima, correto? Se você dividir esses dois caras por 5, dá 1 embaixo e dá 11 em cima. 1 embaixo, a gente não precisa representar. Gente, 4 corta com o quê? Corta com o 56 e vai dar 14. Nerk, eu não sabia que 56 dá para dividir por 4. Pois é, se por acaso você não sacar isso, não tem problema. Na pior das hipóteses, você vai ter apenas um pouco mais de conta, mas você vai chegar do mesmo jeito no resultado. Gente, o que mais dá para fazer? O 3 corta com 57. Vai dar o quê? 19. E finalmente, 2 fatorial, que é a mesma coisa de 2, dá para cortar com o 10. Ou seja, corta esses dois caras. 10 por 2 vai dar 5, né?
Ou também, se você quiser pensar, divide esses dois caras por 2. Aqui dá 1 e em cima dá 5. Gente, o que sobrou pra gente? Sobrou 5, sobrou 59, sobrou 58, o 57 caiu fora, sobrou 19, 14 e 11. Vamos multiplicar esses caras. Embaixo não sobrou nada, quer dizer, sobrou 1, mas denominador igual a 1, a gente não precisa representar. Ou seja, multiplicando esses caras aqui de cima, vai dar 50.063.860. Isso significa que com 60 números, se a gente pegar de 6 em 6, a gente pode fazer 50 milhões e lá vai pedrada de grupinhos diferentes. Entendi. Gente, acabou o exercício? Não, não acabou. A gente sabe o total de combinações. Lembra que eu falei para vocês? Probabilidade é o quê? Casos favoráveis sobre casos possíveis. A gente calculou os casos possíveis. Vamos agora calcular os casos favoráveis, que é o que a gente quer. Gente, para o cara ganhar a Mega Sena, o que tem que acontecer? Ele tem que acertar os 6 números dentre 6 possíveis. Correto? Correto. Se ele tem que acertar 6 números em 6 possíveis, combinação de 6 tomados 6 a 6. Que se você fizer a continha, dá 1. Você também pode pensar de uma outra forma. Você tem 6 números. Você só tem um jeito de colocar esses números, por exemplo, dentro de um saco. Faz diferença a ordem que você pega esses 6 números? Não faz. Então é uma combinação. Se ficou difícil de entender isso, faz por combinação. Você vai chegar do mesmo jeito no resultado 1. O que a gente pode concluir a partir disso? Que para este cara iludido ganhar na loteria, a gente vai ter que a probabilidade vale combinação de 6 tomados 6 a 6 sobre 60 tomados 6 a 6. Nerk, eu não entendi isso. De novo, probabilidade é o quê? Casos favoráveis, né, o que a gente quer, sobre o que a gente tem. O que a gente quer? A gente quer que o cara acerte 6 números em 6 possíveis. De quantas maneiras isso pode acontecer? Apenas de uma única maneira. Agora a gente vai ver o total. Qual que é o total de possibilidades? 50.063.860. Ou seja, este cara, este apostador, possui uma única chance em 50.063.860 chances. E tem gente que fala, é só continuar jogando que um dia eu ganho. Pois é, só se você viver 10 milhões de anos. Beleza? Vamos continuar então, pessoal. Vamos pro próximo. Para ganhar a quina da Mega Sena, um apostador, outro cara iludido, precisa acertar 5 números entre os 60 possíveis. Correto? Correto. Vamos calcular essa probabilidade. Só que antes é aquela velha história. Pega um papel, pega um pedaço de caneta, carvão, qualquer coisa que escreva, pausa o vídeo e solta o Ninja Jiraiya que existe dentro de você. E aí, gente, fizeram? Soltaram o Power Ranger? Vamos lá então, gente. O que eu vou fazer primeiro? Aquilo que eu sempre faço. Eu vou calcular o total de possibilidades que eu tenho com os 60 números. De quantas maneiras diferentes eu posso formar grupinhos de 6 com esses 60 números? É simples. A gente já fez isso. Combinação de 60 tomados 6 a 6. Que se você fizer a continha, igual que a gente já fez, vai dar 50.063.860. A gente já fez isso. Agora é que vem a parte difícil. Gente, o cara quer acertar a quina da Mega Sena. Gente, o que significa a quina da Mega Sena? Significa que o cara precisa acertar 5 números. Só isso, eu pergunto para vocês. Só isso? Não, não é só isso. Gente, para o cara acertar a quina da Mega Sena, 2 coisas vão ter que acontecer. A gente já viu isso também em análise combinatória. Quais são essas 2 coisas? Ele vai ter que acertar os 5 e necessariamente vai ter que errar um número. Você tem que também contabilizar os números que ele vai errar, senão o exercício vai dar errado. Se você deixar isso aqui em aberto, você vai incluir os casos em que ele pode acertar 6 números. Não pode dar errado. Então o que a gente vai ter que contabilizar? A quantidade de números que ele acerta e também a quantidade de números que ele erra. Quantos números ele acerta? 5. Quantos números ele vai errar? 1.
vamos ver de quantas maneiras diferentes essas duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Então vamos lá. Gente, pergunto para vocês. A cada sorteio, quantos números são corretos? 6 números, concorda? Concorda. A cada sorteio são sorteados 6 números. Só que desses 6 números, a gente quer o quê? 5 corretos. Então, para a gente saber quantas combinações a gente pode fazer com esses 5 números corretos, entre 6 possíveis, é simples. Combinação de 6 números tomados 5 a 5. Outra pergunta, pessoal. Quantos números errados existem a cada sorteio? Vamos contar? Existem 60 números. Correto? Correto. A cada sorteio, quantos números são corretos? Quantos números são sorteados? São sorteados 6 números. Correto? Correto. Gente, se 6 números são sorteados, quantos números não são sorteados? 54. A cada sorteio, 54 números não são sorteados. Ou seja, a gente tem um total de 54 números, entre aspas, errados a cada sorteio. Entendi. Ou seja, a gente quer, desses 54, apenas um. De quantas maneiras diferentes a gente pode fazer isso? Combinação de 54 números errados, tomados um a um. As duas coisas vão acontecer. Então o que a gente vai ter, pessoal? 5 números certos em 6 possíveis e um número errado em 54 números errados possíveis. Entendi. Se você fizer a continha, pessoal, vai ser isso aqui, ó. Esse cara aqui vai ser 6 fatorial sobre 5 fatorial, 6 menos 5 fatorial. E esse cara aqui, pessoal, 54 fatorial sobre 1 fatorial, 54 menos 1 fatorial. Nerk, eu não sei fazer essas contas. A gente já viu isso em números binomiais. Se você não lembra ou se você não viu isso, dá uma olhadinha nas aulas anteriores. Fazendo a continha, pessoal, vai ficar o quê? Isso aqui dá 6. E isso aqui dá 54. 6 vezes 54 vai dar 324. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? É simples. A probabilidade vale o quê? O que eu quero sobre o que eu tenho. Ou também pode cair na prova dessa forma. A gente pode colocar na forma sem desenvolver. A gente pode colocar dessa forma. O que eu quero, que vale combinação de 6 tomado 5 a 5 vezes combinação de 54 tomados 1 a 1 sobre tudo isso aqui, ó. Combinação de 60 tomado 6 a 6. Concorda? O que eu quero, que é isso aqui. Você não quer que ele acerte 5 e erre 1? Tá aqui, ó. Ele acerta 5 e erra 1. É tudo isso aqui. Então a gente pode colocar tudo isso aqui em cima. E sobre total. Qual que é o total? Combinação de 60 tomado 6 a 6. Tudo isso aqui fica embaixo. Tranquilo? Tranquilo. Gente, isso aqui a gente viu que vale 324. E isso aqui a gente viu que vale 50 milhões e lá vai pedrada. Tá aqui. Né? Probabilidade é o quê? O que eu quero sobre o que eu tenho. O que eu quero sobre o que eu tenho. Se você simplificar, né, divide por 2 em cima e por 2 embaixo, vai dar 162 sobre este número aqui. Você pode, de novo, dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Nerk, como que você sabe que dá para dividir por 2 em cima e embaixo? Simples, os dois números são pares. A gente viu isso também em critérios de divisibilidade, lá em Matemática Zero. Dá para dividir esse cara e esse cara por 2. Vai dar o quê? 81 sobre 12.515.965. Dá para simplificar mais? Não dá. Se você fatorar esse cara, é 3 a quarta, né? Ou seja, só tem fator 3. Para que este cara e este sejam simplificáveis, este cara aqui também tem que ser divisível por 3. Gente, como é que eu sei se esse cara é ou não divisível por 3? É simples. Soma os algarismos. Se der um número divisível por 3, a gente tem que esse cara é divisível por 3 também. Se você somar, vamos lá, 1 mais 2 dá o quê? 3. Mais 5, 8. Mais 1, 9. Mais 5, 14. Mais 9, 23. Mais 6, 29. Mais 5, 34. Ou seja, 34 não é divisível por 3. Se esse cara aqui de baixo, a soma dos algarismos, não é divisível por 3, não dá para simplificar com o cara de cima. Ou seja, a simplificação acaba aqui mesmo. Beleza?
Nerk, eu boiei um pouquinho. Então volta um pouquinho e dá uma olhadinha de novo. Continuando, galera. Qual que é a probabilidade do apostador, do nosso querido amigo apostador insistente, ganhar a Mega Sena se, ao invés de apostar 6 números, ele apostar 8 números em um jogo? Pausa o vídeo e chama o Bruce Lee, pessoal. Solta o Chuck Norris que existe dentro de você. E aí, gente, fizeram? Vamos lá então. A gente está careca de saber que o total de combinações de 6 números entre os 60 possíveis é o quê? Combinação de 60 tomados 6 a 6, que se você fizer a continha, dá 50 milhões e lá vai pedrada. Gente, isso significa que com 60 números eu posso fazer 50 milhões 63.860 o quê? Combinações diferentes de 6 números. Entendi. Esse aqui é o total. Vamos ver agora, pessoal, o que interessa pra gente. O que interessa pra gente? O número de acertos possíveis com 6 números entre 8 números jogados. Como é que a gente faz isso? Combinação de 8 números tomados 6 a 6. Você tem 8 números, desses 8, 6 tem que estar certos. Correto? Correto. Como é que a gente faz isso, pessoal? De novo, vai ser 8 fatorial sobre 6 fatorial, 8 menos 6 fatorial. Pessoal, eu vou expandir esse cara até chegar ao cara de baixo. Até chegar ao 6. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Eu posso cortar esse 6 fatorial com esse 6 fatorial. E esse 8 menos 6 vai dar o quê? Vai dar 2 fatorial. Então olha só, 6 fatorial com 6 fatorial, corta o cara. Pessoal, 2 fatorial é a mesma coisa que 2. Então eu posso cortar o 8 com 2. Vai dar o quê? Vai dar 4. Então ficou 4 vezes 7, que se você fizer a continha, vai dar 28. Ou seja, a gente tem 28 combinações de 6 números, ou melhor, de 8 números tomados de 6 em 6. Se eu tiver 8 números diferentes, eu posso fazer 28 combinações de 6 números. Entendi. Gente, o que a gente quer então? A gente quer casos favoráveis sobre casos possíveis. Ou seja, isso aqui a gente viu que é combinação de 8, 6 a 6 sobre combinação de 60 tomado 6 a 6. O que eu quero sobre o que eu tenho. Casos favoráveis sobre casos possíveis. Isso aqui dá o que, pessoal? A gente viu que dá 28. E esse cara aqui de baixo dá 50 milhões. E lá vai pedrada. O que eu quero que você perceba? No primeiro exercício que a gente fez hoje, dava 1 sobre 50 milhões, mais ou menos, né? Agora, pessoal, dá 28 sobre 50 milhões. Perceba que, com 8 números, a nossa chance foi multiplicada por 28. Entendi. Ou seja, é 28 vezes mais provável que você ganhe usando 8 números do que usando 6 números. Compara com o primeiro exercício. Se você simplificar, né, pessoal? 1 sobre 1.787.995. Continuando, gente, vamos fazer mais um exercício. Esse aqui é muito legal, cai no psicotécnico do inferno. Então pausa o vídeo e tenta resolver. E aí, gente, fizeram? Seguinte, galera. Numa fábrica de peças automotivas, 100 unidades foram feitas. Destas, 20 apresentam defeito. Padrão ISO 9000 essa fábrica, né, gente? Muito boa. Qual que é a probabilidade de um lote de 10 peças possuir 5 peças defeituosas? Indique os cálculos. Gente, seguinte. A gente tem 100 unidades que foram feitas. E a gente quer lotes de 10 peças, onde dessas 10 peças, 5 são defeituosas. A primeira coisa que eu vou fazer, como sempre eu faço, é calcular o total. Não importa se é defeituosa, se não é. Primeira coisa é calcular o total de combinações possíveis que a gente pode fazer com essas 100 unidades. O cara quer lotes de 10 peças. Nerk, o que é um lote? Lote é um grupinho, né? Um pacote fechado com 10 peças. Gente, faz diferença a ordem que essas 10 peças são colocadas no pacote? Não faz. Se não faz diferença, é o quê? Combinação. Gente, a gente vai fazer combinação de 100 unidades tomadas
10 a 10. Nerk, por que você vai fazer combinação de 100 unidades tomadas 10 a 10? Eu não entendi. Muito simples. Gente, grupinhos de 10, correto? Correto. Você quer fazer lotes de 10 peças e você tem 100 peças disponíveis. Ou seja, combinação de 100 tomados 10 a 10. Entendi. Gente, isso aqui também pode ser representado dessa forma, da forma binomial. 100 em cima, 10 embaixo. Detalhe, isso aqui não é fração, não tem o risco de fração. A gente já viu isso em binomial. Se você não lembra ou se você não viu a aula de binomial, dá uma olhadinha, porque a gente já falou disso. Então essa é uma outra forma. Isso significa que existem combinação de 100, 10 a 10, de lotes de 10 unidades com as 100 unidades possíveis. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai ver a quantidade de lotes de 10 unidades que a gente pode fazer, onde 5 dessas unidades são boas e as outras 5 são defeituosas. Nerk, por que isso? Simples. O exercício fala que cada lote de 10 peças precisa ter o quê? 5 peças defeituosas. Se você tem 10 peças e 5 são defeituosas, quantas peças são boas? 5. Entendi. E a gente precisa colocar isso na resolução. Se você não colocar isso, você vai errar. Beleza? Beleza. Gente, olha só então. Pergunto para vocês. Quantas peças boas você tem? Simples. Se 20 peças são ruins, você tem o quê? 80 boas. Porque você tem 100 peças, correto? Dessas 100, 20 são ruins. Então as 80 são boas. Isso significa que a gente tem 80 peças boas para montar de 5 em 5, que representam a quantidade de grupinhos de 5 peças boas que a gente pode montar. De novo, quantas peças boas você tem? Você tem 100 peças. Dessas peças, 20 são ruins. Então, quantas são boas? 80. Para a gente descobrir quantos grupinhos de peças boas, de 5 peças boas, você pode montar, é simples. Combinação de 80 tomados 5 a 5. Você tem 80 peças boas que você quer organizar de 5 em 5. Então deu para entender. Aqui, pessoal, é bem fácil. Quantas peças defeituosas você tem? Você tem 20 peças defeituosas. Você quer organizar essas 20 peças defeituosas de 5 em 5. Ou seja, combinação de 20 peças defeituosas tomadas de 5 em 5. Isso representa, pessoal, 80 sobre 5, né? Cuidado, não é fração, é binomial. Isso aqui representa 20 sobre 5, né? Aqui é combinação de 80 tomados 5 a 5, combinação de 20 tomados 5 a 5. Gente, a gente sabe que probabilidade é o quê? O que eu quero sobre o que eu tenho. Casos favoráveis sobre casos possíveis. Quais são os casos favoráveis? É isso aqui, né? Combinação de 80 tomados 5 a 5 vezes combinação de 20 tomados 5 a 5. E casos possíveis? Combinação de 100 tomados 10 a 10. Ou seja, esse resultado. E como ele não quer que você faça conta, olha só, indique os cálculos. A gente vai deixar dessa forma mesmo. Beleza, pessoal? Valeu então!